E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, continuidade do assunto poemas. Então, vamos à parte básica então do que é um poema. Poema é um gênero textual no qual o autor seleciona e combina as palavras, muitas vezes fazendo agrupamentos com elas para obter sonoridade e ritmo e musicalidade. Professor, como assim musicalidade? Musicalidade, gente. O poema ele faz parte da musicalidade. Então, se a gente pegar um poema muito clássico, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as árvores que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Veja que eu consigo fazer uma batida com ela. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, a musicalidade do poema, ele vai fazer com que eu decore de maneira mais fácil. Tanto que todo quanto é professor de cursinho aí vai falar: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, usando fórmulas matemáticas. Por quê? Porque o ritmo, a sonoridade e as rimas vão tornar mais simples para que eu consiga entender a ideia do poema. Você já parou para pensar na música grudenta, que você fala: nossa, essa música é muito grudenta, eu não consigo parar de pensar nisso. Justamente por causa disso aqui, ó. Por causa da musicalidade. Ela fica tão grudada na tua cabeça que tem horas que você tem que ouvir a música inteira justamente para que você consiga se livrar desse pensamento, certo? Então, um poema não apresenta significado único. Como assim ele não apresenta significado único? O poema, pessoal, lembre-se, ele não vai significar somente o que eu li. Vai depender do que você sentiu, vai depender do momento em que você está, vai depender das suas experiências de vida para que você consiga entender como aquela mensagem está ali. Pode ser que você entenda o poema de outra maneira. Pode ser que um poema toque você e você se sinta emocionado com aquilo e uma outra pessoa vai ler e vai falar: pois é, né? Palavras, top palavrinhas. Nem sempre a gente vai ter a mesma reação. É preciso lê-lo mais de uma vez para descobrir suas significações e para interpretar um poema é necessário conhecer os elementos constitutivos dele, ou seja, o que vai formar esse poema. Vão ser alguns: o verso, a estrofe, a métrica, a rima e o ritmo. Celton, pessoal? Então, olha lá, o verso é uma seção de sílabas ou fonemas. Opa! Sexto ano, você lembra o que é um fonema? O fonema é a menor unidade da palavra. Então, se a gente for pegar a palavra faca, esse f é o som do F. Aí nós temos o A, que é o som do A, é o fonema do A. Temos o k, que é o som do C. E o A novamente, que forma o faca. Então, a palavra faca tem 4 letras e 4 fonemas, ou seja, ele tem 4 unidades sonoras. Assuntinho de sexto ano, hein? Você lembra disso? Então, precisa lembrar aqui de volta que o fonema vai ser preciso para isso. Que forma uma unidade rítmica ou melódica, ou seja, é o que vai dar ritmo ao nosso texto, certo? A melodia, ou seja, é cada uma das linhas que compõem o nosso poeminha, Celton. Estrofe. Já a estrofe, ele é um agrupamento de versos. Então, tem a minha primeira estrofe, tem o meu primeiro verso, e depois vamos ter o conjunto, que eles vão formar as estrofes. O número de versos que formam uma estrofe pode variar, e vai depender do autor, tem para todos os gostos, certo? Por exemplo, as estrofes que compõem um poema dessa página se apresentam em 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos, como é que chama mesmo? Começa com so e termina com neto. Soneto, excelente resposta. Aqui, tomando a forma de um soneto em que as 2 primeiras estrofes têm 4 versos. A métrica, que é a parte mais importante, a medida do verso. Lembra quando o professor fez a contagem das sílabas poéticas? Então, a sílaba poética a gente conta somente até a última sílaba tônica, certo? Contamos até a última sílaba tônica da nossa frase e juntamos os sons de vogais. Se uma palavra começa com uma vogal e a outra palavra começa com uma vogal, nós juntamos esses sons. Suavão?
podemos contar as sílabas da primeira estrofe do soneto. Então, ó, meu coração é um almirante low. Ó, meu coração é um almirante low. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Louco, né? Viu? Bateu. Por quê, gente? Isso aqui é um soneto. Um soneto sempre vai ser isso. Não tem como a gente não fazer não tem como fazer um soneto diferente disso. Por isso que sempre vai bater. E essa é a dificuldade em você construir um poema, tá bom? Os versos são decassílabos, ou seja, são 10 sílabas poéticas. Uma das regras para separar as sílabas metricamente é contar até a última sílaba tônica. Se duas vogais são átonas, ficam na mesma sílaba. Se são tônicas, ficam em sílabas diferentes. Ou seja, se elas são átonas, elas são mais fracas. Lembra? Sílaba átona, sílaba tônica. Lembra? Sextoninho de volta. Separação silábica. Proparoxítona, oxítona, paroxítona. Lembra disso? Som tônico é o som mais forte. Som átono é o som mais fraco. A rima é um dos elementos responsáveis por conferir musicalidade ao meu poema. É a semelhança de sons em determinadas palavras. Porém, ele não é um recurso obrigatório. Eu posso fazer em versos livres, ou seja, quando eu não vou colocar nele rima nenhuma. Mas a música, geralmente as músicas têm. E olha que interessante, as músicas também vão ser divididas em rimas, certo? Por quê? Porque a gente precisa da sonoridade. A rima e a sonoridade andam de mão dada junto, domingo, para tomar um sorvete. Beleza? Então vamos lá. Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar e que vai relembrando pouco a pouco em casa a passear. No movimento eu mesmo me desloco nesta cadeira só de o imaginar. O mar abandonado fica em foco nos músculos cansados de parar. A saudade nas pernas e nos braços, as saudades no cérebro por fora, a grande raiva feita de cansaços. Mas esta é boa, era do coração, que eu falava e onde diabo estou agora? Com o almirante em vez de sensação. Oh, brincadeira, gente, esse não precisa fazer ó, porque ele não tem o sentimento, foco desse poema não é o amor. Porém, quando você for ler um sentimento de amor, sempre que você for ler esse poema, você tem que terminar ele com oh, tá bom? Então, temos aqui Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, certo? Então, vamos lá. Costuma-se chamar de eu lírico a voz que fala no poema. A gente viu isso na outra aula, certo? De quem seria a voz de fala no poema que você acabou de ler? Do poeta Fernando Pessoa, que foi o que a gente viu lá em cima, de alguém saudoso, de um religioso, de um oficial da Marinha, e, para a gente complementar, que informações do texto permite chegar à resposta da pergunta 1. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então, vamos lá. Então, de alguém saudoso. Ah, professor, mas a voz que estava lá é do Fernando Pessoa, foi ele que escreveu o poema. Não, pessoal, lembre-se, o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor, é uma fala do próprio Fernando Pessoa. Porque ele finge que sente, mas ele não sente, certo? Fernando Pessoa era um escritor. Por que ele estava escrevendo como um almirante saudoso do seu barco? Ele nunca foi um almirante. Porém, ele se apropriou de um pensamento, certo? Então, o eu lírico, né, o que o poeta está querendo passar, não necessariamente ele precisa ter vivido, certo? Olha aqui a 2. O eu lírico comprar o próprio coração a um almirante e se refere a uma profissão no qual sente saudades que lhe trazer muitas sensações aos músculos dos braços e das pernas. Ou seja, provavelmente a sensação de marinheiro. No entanto, quem fala é alguém que sente saudade disso tudo
de modo que a voz pode ser de qualquer pessoa. Não necessariamente precisa ser de quem escreveu, não necessariamente precisa ser de um oficial da Marinha. É de alguém que trabalhou num barco, é somente o sentimento. Tranquilão? Vamos para a próxima. O que sente o eu lírico em relação ao passado? E é possível interpretarmos o poema como uma referência ao envelhecimento? Justifique. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Excelente, vamos lá? O eu lírico mostra a revolta por estar parado e não vive mais as sensações que vivia no passado. A saudade nas pernas e nos braços. Há grandes raivas feitas de cansaços. Veja que a pessoa tem saudade de algo que ela tinha como algo normal e somente depois ela passa a ter isso, de uma maneira mais simples. É possível interpretar o poema como uma referência ao envelhecimento? Sim, é totalmente possível. A pessoa pode ter a ideia do poema, a pessoa podia ser, enquanto na vida jovem, pode ter sido um marinheiro ou um oficial da Marinha e agora está aposentado ou pode ter sofrido algum acidente que pode ter afastado a pessoa do trabalho, certo? É possível interpretar que se trata de alguém que se revolta com a estabilidade do presente e prefere as sensações das aventuras do passado vividas na juventude. No entanto, também é possível interpretar que não, pois uma pessoa não precisa ser idosa para se lembrar da vivacidade e do dinamismo do passado. Não são só os idosos que têm saudade de alguma coisa. A pessoa, enquanto jovem, ela também pode ter. Você pode ter ido em um acampamento ou participado de uma gincana de algum esporte, uma competição de algum esporte e pode sentir saudade disso e você não é velho. Beleza? Cite as rimas do poema e escolha uma estrofe do poema e seus versos métricos. Então, louco, pouco, mar, passear, imaginar, parar, deslouco, foco, braços, cansaços, fora, agora, canção e sensação. Já a 6, separar os versos métricos fica: meu coração é um almirante louco. Então veja a rima que ficou AB, AB, C, B, C, B. Por quê? A terminou com O. Pouco terminou com O também. Então aqui fica A. A minha segunda terminou com mar, terminou com AR. Então ela já vai ser B. Repete o O, ela volta para a primeira rima. Então a primeira rima fica como A. AB, AB. Ah, professor, mas por que na segunda estrofe terminou com O, ali está com C? Justamente porque está na segunda estrofe. Então eu faço essa sequenciação. Tranquilão? A mesma coisa que a gente vai ter aqui, D, E, D, F, E, F. As mesmas repetições. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.